É 4 de julho de 1969, e as ruas de Vallejo, Califórnia, estão lotadas de famílias celebrando o aniversário da América, mas apenas antes das 21 horas, o caos explode no Parque Blue Rock Springs. Um pistoleiro abre fogo em um jovem casal estacionado em seu carro, deixando-os gravemente feridos. Os vítimas, Michael Magial e Darlene Ferrin, são levados ao hospital, mas é no dia seguinte que a polícia descobre a extensão completa do crime brutal. Uma mensagem criptográfica é deixada para trás, rabiscada na terra perto do carro dos casais. É uma frase que perseguirá as vítimas, suas famílias e a nação por anos a fio. A colina de grama onde o tiroteio ocorreu ainda está úmida devido à chuva da noite anterior, e o sol da manhã cai sobre o cenário com um brilho dourado. Fitas de polícia agora cercam a área, e detetives estão correndo para processar as evidências. O som de helicópteros preenche o ar enquanto as equipes de notícias começam a descer sobre o local, e o murmúrio das vozes dos repórteres pode ser ouvido à distância. No centro de tudo, um pequeno carro está estacionado, as portas abertas, um testemunho da confusão que se desenrolou apenas horas antes. O ar está cheio do cheiro de fumaça e suor enquanto os detetives começam a inspecionar a área. Michael Magial, um dos vítimas, é um homem de 19 anos que foi sortudo em ter sobrevivido ao ataque. Darlene Ferrin, 22, está gravemente ferida, incluindo um maxilar quebrado e um ferimento por bala no abdômen. Os gritos de Michael ainda ecoam em sua mente enquanto ele recorda o som de balas rasgando o ar, e o sentimento de impotência enquanto assistia a vida da namorada se desvanecer. Ao relatar os eventos daquela noite fatais, sua voz quebra com emoção, e seus olhos ficam turvos com as memórias do que ele viu. Ele ainda pode ver a figura do pistoleiro, um homem alto e imponente com um olhar ameaçador. Testemunhas que estavam no Parque Blue Rock Springs naquela noite descrevem ouvir um som de explosão forte, seguido por uma chuva de tiros. Eles se lembram de ter visto um homem correndo em direção ao estacionamento, um homem com um bigode distintivo e um olhar ameaçador. Alguns afirmam ter ouvido uma voz estranha, uma que parecia estar rindo maniacamente à distância. Outros se lembram de ter visto um carro fugindo do local, suas luzes de freio projetando uma luz fraca nas árvores ao redor. Com a notícia do ataque se espalhando como fogo, a comunidade está em choque, e a polícia está diante de uma tarefa desafiadora: capturar a pessoa responsável. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative o sino. Publicamos novos casos todos os dias. Não perca os últimos investigações de crimes verdadeiros e documentários. Desde assassinatos de alto perfil até casos gelados, estamos mergulhando mais fundo nas crimes mais chocantes da história. E se você gostar deste episódio, certifique-se de verificar nossos outros vídeos sobre assassinos em série notórios e mistérios não resolvidos. Vamos voltar ao início desta história. É o final dos anos 1960, e o norte da Califórnia está sob o domínio de um assassino em série, um que se tornará famoso como o assassino do Zodíaco. Nos próximos 2 anos, essa figura misteriosa deixará uma trilha de morte e terror em seus rastros, ombando da polícia e do público com mensagens criptográficas e códigos bizarros. A pergunta em mente de todos é: quem é esse monstro? E como ele será capturado? A história de fundo do assassino do Zodíaco é complexa, cheia de reviravoltas que o manterão na beira de sua cadeira. Nascido nos anos 1940, esse assassino em série foi criado em uma família de classe média, com um pai que era um policial. Ele abandonou a escola e se juntou à Marinha, onde serviu por 4 anos antes de retornar à Baía de São Francisco. É durante esse período que ele começou a desenvolver uma fascinação com códigos e criptografia, um hobby que se tornaria uma obsessão mortal. Ao mergulharmos mais fundo no mundo do assassino do Zodíaco, exploraremos os eventos que o moldaram no monstro que se tornou. O caso do assassino do Zodíaco permanece como um dos mais infames casos de assassinos em série não resolvidos na história. A figura central nesse caso era Arthur Leigh Allen, um homem de 35 anos que vivia em Vallejo, Califórnia. Allen era um homem divorciado com 2 filhos, que trabalhava como mecânico em uma estação de gasolina local. Ele era conhecido por ter um exterior áspero, mas aqueles que o conheceram bem o descreveram como uma pessoa agradável e amigável.
Apesar de seu passado um pouco turbulento, Allen tinha um forte senso de comunidade dentro de seu bairro. A vida diária de Allen parecia ser ordinária. Ele passava seus dias trabalhando na estação de gasolina e passando tempo com sua família e amigos. Nos fins de semana, ele frequentemente levava seus filhos a eventos esportivos e desfrutava de churrascos familiares. Aqueles que o conheciam o descreveram como um pai dedicado e um bom amigo. Ele tinha uma reputação por ser um pouco de um brincalhão, frequentemente fazendo piadas que iluminavam até os dias mais monótonos. Sua vida social estava cheia de pessoas que genuinamente se importavam com ele. O que tornava Arthur Leigh Allen tão agradável e relativo era sua personalidade down-to-earth. Ele era o tipo de pessoa que pararia e conversaria com você na rua, perguntando sobre seu dia e como sua família estava. Ele era um pouco de um fixture de bairro, conhecido por seu coração bondoso e sua disposição de emprestar uma mão amiga. Apesar de ser um pouco áspero nas bordas, ele tinha uma maneira de fazer você se sentir como seu velho amigo. Infelizmente, isso é o que o tornou ainda mais convincente para aqueles ao seu redor. As relações na vida de Allen eram complexas. Apesar de seu passado turbulento, ele tinha um forte senso de lealdade a seus amigos e familiares. Aqueles que o conheceram bem vangloriaram seu caráter bom e sua genuína preocupação com os outros. No entanto, também havia rumores sobre suas possíveis conexões com outros personagens desagradáveis na área, pessoas com quem ele se associava que podem ter compartilhado suas tendências mais sombrias. À medida que os crimes do assassino do Zodíaco continuavam, ficou cada vez mais claro que Allen pode ter tido mais conexões com esses crimes do que inicialmente pensado. A vida de Allen parecia estar indo bem, mas foi os meses que antecederam o primeiro assassinato conhecido do assassino do Zodíaco que marcariam o início de uma espiral descendente. Ele começou a se afastar de eventos sociais e as relações com aqueles ao seu redor começaram a se desfazer. Seus amigos e familiares notaram uma mudança nele, mas não conseguiram identificar exatamente o que era. O comportamento de Allen se tornou cada vez mais errático, e era apenas uma questão de tempo antes que sua verdadeira natureza fosse revelada. Ninguém sabia que isso era apenas o início da confusão que estava por vir. Foi no verão de 1968 que Allen começou a atrair a atenção das autoridades. Uma série de cartas estranhas havia sido enviadas ao departamento de polícia, assinadas por alguém que se apresentava como o assassino do Zodíaco. No entanto, não foi até o assassinato de David Faraday, um estudante de ensino médio de 17 anos, que a investigação realmente começou. O corpo de Faraday foi encontrado em uma área remota de Vallejo, baleado e morto. O caso foi inicialmente descartado como um roubo que deu errado, mas não demoraria muito para que a polícia percebesse que tinha um assassino em série nas mãos. Um dos aspectos mais frustrantes desse caso foi o número de pessoas que notaram algo errado sobre Allen, mas suas preocupações foram repetidamente ignoradas. Seus colegas de trabalho na estação de gasolina mencionaram seu comportamento errático, mas foi descartado como paranoia. Sua família e amigos também levantaram bandeiras vermelhas, mas ninguém parecia levar suas advertências a sério. Era como se todos tivessem um ponto cego quando se tratava de Allen, o que permitiu que ele continuasse seu reinado de terror sem ser detectado. Quem sabia que a pessoa que seria responsável pelos crimes do assassino do Zodíaco estava apenas a alguns metros de distância, escondido em pleno dia? A polícia algum dia descobriria que Arthur Leigh Allen era o verdadeiro assassino do Zodíaco, ou ele continuaria a escapar da justiça? Foi sexta-feira, 13 de setembro de 1968, uma data que ficaria marcada na história. O sol havia apenas se posto sobre a cidade adormecida de Vallejo, lançando uma luz laranja escura sobre as ruas. Uma brisa suave soprava do golfo, carregando o aroma doce das flores em flor. A temperatura era um agradável 75 graus, uma noite perfeita para uma saída em cidades. As ruas estavam cheias de atividade, com as pessoas voltando para a casa do trabalho. David Faraday e Betty Lou Jensen, dois estudantes de ensino médio de 16 anos, haviam acabado de terminar uma noite de bowling no local de bowling local. Eles se encontraram com seus amigos Michael Magial e Darlene Ferrin às 20h50 para fazer uma volta pela cidade.
Enquanto dirigiam pelas ruas quietas, decidiram fazer uma desvio e estacionar o carro perto do Parque Blue Rock Springs. A área era conhecida por sua atmosfera escura e isolada, mas os adolescentes não pareciam notar. Eles pensavam que estavam apenas fazendo uma viagem tranquila. Às 22h16, um homem com um revólver apareceu na janela do lado do motorista do carro. Ele abriu fogo, atirando em Faraday e Jensen várias vezes. Michael Magial foi atingido por um tiro, mas conseguiu escapar da carnificina. O assassino então forçou Darlene Ferrin de volta para o carro antes de dirigir para a escuridão. O som dos tiros ecoou pelo parque, enviando um calafrio nas costas de qualquer pessoa que o ouvisse. O ataque foi rápido e brutal, sem motivação aparente. O assassino estava lá e fora em minutos, deixando atrás de si uma trilha de sangue e terror. Um dos detalhes mais chocantes desse crime é que o assassino enviou uma carta para o Vallejo Times Herald apenas 6 dias depois, reivindicando a responsabilidade pelo ataque. Ele assinou a carta com um símbolo, uma mensagem criptográfica que se tornou um traço característico de seus crimes. A carta foi uma revelação chocante, pois sugeria que o assassino estava vigiando e esperando por sua próxima vítima. As autoridades ficaram atordoadas, sem saber como lidar com a situação. O assassino havia se tornado mestre de seu próprio jogo distorcido. A polícia primeiro respondeu ao ataque inicial do assassino do Zodíaco em dezembro de 1968, quando um homem na faixa dos 20 ou 30 anos, mais tarde conhecido como o assassino do Zodíaco, assassinou David Faraday, 17, e Betty Lou Jensen, 16, enquanto eles estavam estacionados em uma estrada de amor remota em Vallejo, Califórnia. Inicialmente, o caso foi atribuído a um assalto e assassinato aleatório, mas quando a polícia descobriu uma carta criptografada e um código, eles começaram a suspeitar de um assassino com um motivo mais sinistro. A polícia coletou evidências, incluindo uma peça da camisa do assassino rasgada presa em uma estaca de cerca, mas foi a carta que mudaria o rumo da investigação. A carta incluía uma série de mensagens criptografadas, códigos e até mesmo uma representação da identidade do assassino, sugerindo um mestre-mestre em vez de um assassino serial sozinho. À medida que a polícia revisava as evidências, eles perceberam que estavam diante de algo muito mais sinistro. A peça-chave de evidência que mudou tudo foi o famoso código de 340 caracteres, que o assassino do Zodíaco enviou ao San Francisco Chronicle em 1969. O código era um quebra-cabeça complexo que o assassino do Zodíaco prometeu revelar a identidade do assassino se resolvido. Este quebra-cabeça se tornou um ponto focal da investigação, com muitos criptógrafos e decifrador de códigos tentando decifrar seu significado. A polícia revisou várias teorias, desde covenants até coordenadas geográficas, mas nenhuma pôde ser confirmada como correta. Este código foi um ponto de virada na investigação, marcando o início de um jogo de gato e rato entre o assassino e os detetives. Os principais suspeitos do caso foram vários, incluindo Paul Stine, Richard Gaikowski e Arthur Leigh Gallen. Paul Stine, um taxista conhecido em São Francisco, foi inicialmente considerado um suspeito principal após o assassino do Zodíaco enviar uma carta alegando ser o assassino que havia atirado em Stine. No entanto, a polícia não encontrou nenhuma evidência concreta que ligasse Stine ao assassino do Zodíaco. Richard Gaikowski, um ex-editor do San Francisco Chronicle, também foi um suspeito, dado a comunicação direta do assassino com o jornal. No entanto, essas pistas acabaram provando ser becos sem saída na investigação. O bocado de salsicha foi a afirmação do assassino do Zodíaco de ser um marinheiro da USS Montclair, o que levou a polícia a passar meses investigando a tripulação. A teoria surgiu após o assassino do Zodíaco enviar uma carta criptografada detalhando seu passado naval. Isso levou os investigadores a entrevistar membros da tripulação e revisar registros navais, mas eles não encontraram nenhuma evidência para